Salmo 100, a partir do versículo 1, que diz: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez, e não nós, a nós mesmos. Somos povo seu e ovelha do seu basto. Entrai pelas suas portas, pelas portas dele com gratidão, e em seus átrios com louvor. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom, e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade dura de geração em geração. O destaque para o versículo 2, onde diz: servir ao Senhor com alegria. Meus irmãos, desde a criação do mundo, que Deus fez parceria com o ser humano. Vejam só, quando Deus criou o mundo, criou o jardim, o que Deus fez? Colocou o casal para cuidar do jardim, para tomar conta do jardim. Deus sempre deu atividades para o ser humano dentro dos propósitos dele. O ser humano sempre teve algo, alguma maneira, para servir a Deus, e já começa lá no Éden. Tanto que Deus também colocou Adão para dar nome aos animais. Então Deus meio que trabalha em parceria conosco, e nós nos juntamos a Ele. Por isso que em Gênesis 2,15 diz: e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Verso 19: havendo, pois, o Senhor Deus formado a terra, da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhe chamaria. Por que Deus não falou logo: olha, põe o nome desse animal de tal? Por que Deus não fez isso? Deus deixou a critério do homem escolher o nome dos animais. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. Quando Deus vai mandar o dilúvio sobre a terra, e que Deus quer salvar uma família, o que Deus faz? Chama Noé e manda ele construir uma arca. Por que Deus mesmo não fez isso? Por que Deus não fez isso? Gênesis 6,14: faze para ti uma arca de madeira de gofer, farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. Verso 22: assim fez Noé, conforme a tudo que Deus lhe mandou, e assim o fez. Quando Deus quis construir o tabernáculo, todos os utensílios de culto, Deus não chegou lá e fez. Aliás, Deus tinha tudo isso pronto no céu. Tudo isso existia no céu. Que Deus mostra um modelo para Moisés: olha, você vai fazer igual esse modelo aqui. Mas Deus não traz isso do céu e não coloca na terra. Deus deixa com o ser humano a responsabilidade da construção. Êxodo capítulo 25, versículo 9: conforme a tudo que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus pertences, assim mesmo fareis. Verso 10: também farão uma arca de madeira de acácia, o seu comprimento será de 2,5 côvados, e a sua largura de 1,5 côvado, e de 1,5 côvado a sua altura. Deus dá as medidas, fala como fazer, mas Ele não faz. Porque há tarefas que Deus confiou a nós, que nós devemos cumprir essas tarefas, e conforme nós vimos no Salmo 100, isso deve ser feito com alegria. E aí Jesus vem ao mundo, dá a vida dele por nós, mas a pregação ele não faz, a pregação do Evangelho. Em Marcos 16,15, e disse-lhe: ide por todo o mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Então, Deus dá a cada um de nós a missão, porque enquanto estivermos aqui,
A missão de fazer aquilo que compete ao ser humano é nossa. Há coisas que Deus não faz. Ele faz uma parceria conosco. Por isso que no Salmo 100, versículo 2, manda que a gente sirva a Deus com alegria. Por quê? A gente tem que servir a Deus com alegria, em primeiro lugar, porque é uma ordem e é também um exemplo. O próprio Deus, o que Ele faz, Ele serve de exemplo. E a recomendação é servir ao Senhor. Servir ao Senhor. E um comentáriozinho que eu coloquei ali, que precisamos ter a consciência de que fomos salvos para servir. Nós não fomos salvos apenas para ir para o céu. Nós fazemos parte do projeto de Deus nas coisas, nas atividades que têm que ser feitas aqui. E por isso, além de nos recomendar, o próprio Deus nos dá o exemplo. O próprio Jesus deu o exemplo. Em João capítulo 13, versículo 12, então depois que ele lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa e disse-lhes: entendeis o que eu vos tenho feito? Verso 13, vós me chamais mestre e senhor e dizeis bem, porque eu o sou. Verso 14, ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. 15, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Jesus estava dizendo que a gente tem que estar lavando os pés uns dos outros? Claro que não. Era um simbolismo ali do serviço, de nenhum de nós se achar tão importante, tão grande, tão superior, que não possa atender o outro. É a necessidade que temos de sermos humildes, assim como Jesus foi humilde, que lá em Filipenses 2,5 diz que ele não teve por usurpação, sendo Deus, não teve por usurpação, mas se humilhou e desceu até nós para viver conosco e para nos servir. Então ele mesmo disse que ele veio não para ser servido, mas para servir. E da mesma forma, cada um de nós precisa colocar no coração que Deus deu o exemplo e a gente precisa aprender a servir. Em segundo lugar, outra palavra, outra mensagem que teremos dentro do versículo 2 do Salmo 100. Servir com alegria, não com tristeza, não por obrigação, mas porque estamos servindo ao Senhor. Servir ao Senhor. E aí uma pergunta, a sua vida, a quem você está servindo? A quem você serve? A quem nós servimos? Eu não estou falando aqui só do culto, da participação aqui no culto, mas precisamos colocar no coração que tudo que nós fazemos aqui neste mundo, a Bíblia diz que é para Deus. Tomamos parte do projeto de Deus. Colossenses 3:23. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Todo o trabalho, meu irmão, seu emprego, sua escola, seus serviços domésticos, o seu exercício físico, sua caminhada, sua academia, tudo que você faz, você precisa colocar no coração: eu estou fazendo isso para Deus. Quando a gente coloca isso no coração, eu não estou fazendo para o ser humano, eu estou fazendo para Deus, o significado muda completamente do que nós estivermos fazendo. Às vezes, achamos muito pesado o nosso trabalho porque achamos que estamos fazendo para os homens. Mas se você que se levanta 4 horas da manhã, tem pessoas que se levantam até mais cedo para a escola, para o trabalho, e que às vezes é tão pesado, põe no coração: olha, não é para o ser humano que eu estou fazendo, eu estou fazendo para Deus. Eu faço parte desse processo da vida em que o que eu faço, não faço para os homens, porque diz tudo, tudo.
Você se alimenta, você dorme, você se diverte, você tem um momento de recreação, faça isso para Deus. Estou fazendo isso para Deus, faz parte da vida de tudo que Deus criou. Quando eu vou comer uma fruta ou qualquer outro tipo de comida, eu fico pensando, meu Deus, como é que Deus pensou nisso? Uma coisa tão gostosa, tão importante, tão nutritiva, como é que Ele pensou nisso? Para nós, Deus pensou nisso para nós, não é para Ele. Deus não vive comendo as coisas aqui da terra. Mas Ele pensou para nós. Então, é muito importante nós sabermos que quando Ele fez isso para nós, Ele pensou no nosso bem-estar e Ele está pensando em o que também? Em que nós façamos isso para o próximo como se fosse a Ele. Esse texto, então, nos convida a essa reflexão. Por que que nós precisamos de saber que o que nós fazemos não é para nós? Porque em Romanos 14, nos versículos 7 e 8, eu fiz um resumo, diz, porque nenhum de nós vive para si, porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Precisamos colocar na consciência, na memória, de que a nossa vida não é só para nós. Olha, infelizmente a vida do ser humano, a agenda dele está sendo só para ele, para a família dele. Mas ele não está pensando que a vida não é só para si. Não vivemos só para nós. Nós vivemos para o Senhor, para o próximo. E essa é a recomendação da palavra de Deus. Em terceiro lugar, precisamos servir a Deus com alegria, além do que nos foi mandado. Interessante isso aí. Em Lucas capítulo 17, versículo 10, assim também vós, quando fizerdes tudo que vos for mandado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Quando a gente apenas cumpre a obrigação, até a obrigação que nós chamamos de espiritual, mas eu estou incluindo aqui todo o trabalho que nos pedem no nosso trabalho, nos nossos deveres escolares. Então nós estamos fazendo isso ao Senhor. E quando fazemos apenas o que nos foi pedido, nós estamos sendo inúteis. É o que está dizendo aqui. Quando cumprimos apenas a nossa obrigação, o nosso dever, somos servos inúteis.